senador para avaliação. Senador, a palavra é sua. Boa tarde a todos e a todas. Gostei do boa tarde, já me animei aí, viu? Boa tarde, senador! Excelente, excelente. Pode ter certeza absoluta que eu tenho uma enorme satisfação de estar aqui com vocês. Eu tenho orgulho de dizer que eu venho da família sindical. Nós temos aqui nesse momento, fazendo um evento que está sendo transmitido para todo o Brasil, inclusive pelo meu gabinete. Então, tudo que falarmos aqui é aquilo que o Brasil ouve nós falar na tribuna do Senado e ouve vocês, líderes sindicais, falar da sua cidade, do seu estado, defendendo a nossa gente. Mas queria, nesse 15º Fórum Sindical, cumprimentar, claro, primeiro aqueles que vão coordenar os trabalhos. Eu dependo deles, viu? Eu consegui a orientação deles aqui, que é o Cícero e a Luciana, que já fizeram aqui uma apresentação inicial. Queria complementar também, porque aqui o nome de quase todos vocês vieram para a minha família. Quase todos vocês estão aqui na minha família, mas eu tenho que resumir. Então, nessa abertura desse 15º Fórum Sindical, na figura de Cleoni Bortoli Salviano, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Mato Grosso, aquela que organizou o trabalho, que nos recebeu a todos. Eu peço uma salva de palma na figura de todos os trabalhadores. Quero também, com muito carinho, cumprimentar esse líder que eu conheci nessa longa caminhada da vida, né? É quase 40 anos de congresso. Entrei na Constituinte e ainda tenho mais 3 anos e meio. Quero cumprimentar com muito carinho o Idemar Antônio Martins, presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa Catarina. Quero também cumprimentar meu conterrâneo João Nadir Pires, presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Calçado Vestuário do Rio Grande do Sul. E cumprimento Elizabeth Alves Matos, presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário do Cianorte, Paraná. E vocês não me estranhem, mas eu faço isso em todos os estados que eu chego, porque normalmente quando eu vou a um estado, não importa o número de pessoas, não importa as lideranças, se é 100, é 120, é 150, é 200, para mim não importa a liderança. Vocês aqui estão representando os trabalhadores do nosso país, e é com o maior orgulho que eu estou aqui. E por isso, como eu estou chegando no estado do Mato Grosso do Sul, independente da... Eu tive esse cuidado já. Falo Mato Grosso do Sul, não vai ter pedra, mas Mato Grosso do Sul, que eu vou receber, então, palmas, né? Eu sabia que eu estive. E ao chegar aqui, independente da questão ideológica, independente da questão partidária, o movimento sindical não é desse daquele partido, né? O movimento sindical, ele reúne todas as forças políticas na entidade e representa toda a categoria, respeitando o direito de opção do partido de cada um. E por isso eu vou, e quero que vocês os cumprimentem na minha fala. Eu vou cumprimentar também a senadora, os 3 senadores aqui do estado: senadora Soraya Trinic, senadora Tereza Cristina, senador Alexandre Trade e o governador Eduardo Ribeiro. E o presidente do PT daqui, que é o Vladimir Ferreira. Peço a todos uma salva de palmas, independente das posições políticas de cada um. E se eles estiverem ouvindo, eles sabem que eu acho assim dentro do Senado. Para votar qualquer projeto, eu já aprovei mais de 100 leis lá, mais de 1000 apresentei, eu peço voto de 1 por
volta agora na política adequada. Você sabe que é importante a política adequada. É para os mais pobres, os mais miseráveis terem acesso à universidade. E no fim, consegui votar quase por unanimidade na Comissão de Direitos Humanos do Presídio, na CCJ fui também indicado relator, e no plenário agora, esta semana, com um apoio muito grande, estou obrigado a dizer isso, é verdadeiro, do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco, nós aprovamos a política de cota para que os pobres também cheguem à universidade. Eu gostaria de dar uma salva de palmas ao presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. É o homem que faz a diferença lá com as políticas humanitárias. Não é do meu partido. E nem por isso não vou deixar de reconhecer o apoio que ele tem dado às políticas que são de interesse do povo brasileiro. Meus sinceros cumprimentos também a todos os painelistas, tanto de hoje como aqueles de amanhã. Eu, no primeiro momento, botei aqui, porque ele falou hoje pela manhã, né? O Marcos Varlene do DIAP, e alguns sabem que ele me citou 50 vezes. Outros baixaram para 10, outros baixaram para 5. O importante é que ele fez uma bela palestra e merece o nosso aplauso do DIAP, que é uma entidade que nos ajuda muito lá no Congresso Nacional, e o Marcos aqui muito bem representou. Quero também, por antecipação, cumprimentar os painelistas de amanhã. Né? Amanhã vai ser a Vanessa da Rosa, professora, deputada estadual do PT de Santa Catarina, e o grande líder sindicalista, senhor Ernesto Trigo, líder sindical da Redenção, veio da Argentina para falar para nós aqui. Eu vou também ouvi-lo, inclusive, amanhã. Então, uma salva de palmas para esses dois também. Um carinho especial tanto a deputada como o líder sindical que veio da Argentina para prestigiar esse evento. Olha, eu vou agora diminuir um pouco o tom de voz, né? Eu queria que vocês entendessem o Estatuto do Trabalho é uma pedra preciosa, né? É um diamante que nós temos que lapidar até que ele fique pronto. Então, quando eu vou falar do Estatuto, ele vai muito além de um discurso. Aqui tem que ter técnica, tem que ter razão, tem que ser coerência, como se estivéssemos escrevendo a CLT há 80 anos atrás. Aqui, eu estive no Tribunal Superior do Trabalho falando sobre esse tema, e eu levei uma CLT que eu recebi de um cidadão lá de Novo Hamburgo, que ela tem 79 anos, creio eu, já faleceu, mas o filho dele foi me entregar, e confesso com um pouco de emoção, olha, meu pai faleceu. E essa CLT, que ele tinha muitos e muitos anos, eu pedi que eu entregasse para você. Quem for no meu gabinete vai ver que ela está colocada lá numa urna de vidro, pelo carinho que eu tenho para a CLT. Então nós queremos, na verdade, que o Estatuto é avançar naquilo que eu chamo a CLT do século XXI. O Estatuto do Trabalho atualizado. E é preciso que alguns entendam, quando alguns de nós, outros, falam em revogar, é revogar aquilo que nos tiraram, né? E manter a essência da CLT atualizando ela. Por isso que eu vou discorrer sobre o tema com o carinho, com a emoção e com o sentimento que ela representa para mim. Ela foi sempre a bússola que orientou meus passos. Quando me falaram de eu acabar com a justiça do trabalho, não vão acabar não, e não acabaram. A justiça do trabalho está aí, e que ela sirva como instrumento para fazer justiça, que siga o princípio, na dúvida promísio, e para na dúvida promísio eu tenho que recorrer da lei. E por isso que é aqui que eu quero, se vocês permitirem ainda, dar uma salva de palmas aos 80 anos da CLT. E que a gente recupere tudo aquilo que nos tiraram nesse período que a gente está lá. E reforçar para a Constituição cidadã, que completou agora 35 anos, e eu fui constituinte. Tem 2 constituintes no Senado. Eu e o senador Daniel Calheiros. E
Até agradeço aqui ao OAB Nacional, e vou aqui confessar, isso eu ia seguir o roteiro, hein? Ele me disse que eu tenho 2 horas, o padre é ele. Eu quero agradecer ao OAB Nacional. Eles fizeram um belo evento sobre os 35 anos da CNP. Estava lá o vice-presidente Alckmin, estava o Rodrigo Pacheco, a quem eu elogiei, presidente do Senado. Estavam lá os 5 constituintes, eu sou um dos 5, que ainda estão dentro do parlamento. E olha o meu dilema. No momento em que a reunião, e nós íamos receber um belo prêmio de cada um, lá na OAB de Brasília, eu tive uma reunião com 5 ministérios: Ministério do Direitos Humanos, Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Educação, Ministério das Mulheres, Ministério do Trabalho, a Casa Civil, para discutir se íamos manter ainda a política de cota do relator. E o que eu faço? Que assim eu não tenho a minha vida no parlamento. Eu digo, entre ir lá receber um prêmio justo, bonito, da nossa querida OAB, que é o símbolo da democracia, ou eu vou ficar na reunião para receber subsídio e dar subsídio para aprovar a política de cota que interessava e interessa a 32 milhões de jovens e as suas famílias do nosso país. Aí a pressão é grande para que eu fosse. Eu pensei nisso. Para mim mesmo. Entre lá receber o prêmio da minha querida OAB, que eu tenho lembranças bonitas, em plena ditadura, que quando eu ia para o exterior levar um dossiê da realidade do Brasil. Foi 2 jovens estudantes que me tiraram de São Paulo, eu estava preso, não é no ponto, né? E obrigaram eles a me liberaram, eu fui para diversos países levar a realidade da ditadura no Brasil. Mas isso não é um tema. Então eu tenho muito carinho pela OAB. E eu fiquei no dilema: vou lá ou fico aqui? Aí eu falo agora, o coração mandou, não? O prêmio você pode receber um outro dia. Foi a política de cotas que nós tínhamos nos setores mais vulneráveis: negros, brancos, índios, pessoas com deficiência, quilombolas. Nós tínhamos dentro da política de cotas, ter uma ideia, 6% na universidade. E hoje nós temos em torno de 40% da universidade pública. Não traz prejuízo para ninguém, só abre espaço para os mais pobres. E o meu coração disse: fique aqui, a OAB vai aprender. Telefonei para a OAB, trabalha, a gente entende, fica aí, cumpra a tua parte, que o prêmio é teu. E assim eu decidi. E fiquei lá. E o resultado foi: votamos no plenário nessa terça-feira, e só teve efetivamente no mérito de 81, somente 4 senadores votaram no contra. Cota, abre porta. Cota é para todo o povo brasileiro. Será sancionado a semana que vem. Estou com vocês. Mas enfim, vocês notam que a gente vem e eu não vou sair do texto, né? Para falar como é que está o estatuto, né? Mas vamos agora lá. Enfim, eu estou muito feliz por estar aqui nessa cidade bela, acolhedora, encantadora, que é a histórica Campo Grande, capital do estado do Mato Grosso do Sul. Honrado por estar no convívio de todos vocês, meus queridos amigos e amigas. A pauta que hoje nos trouxe aqui é o Estatuto do Trabalho, sugestão legislativa número 12 de 2018, que está tramitando na Comissão de Direitos Humanos. Eu sou o relator, está nas minhas mãos essa Constituição. Obrigado pelo convite. Estarei viajando também pelos outros estados. Fui na terceirização aos 27 estados e vim de novo. Eu me lembro que na época, mas tu vai mesmo.
nem foi de cadeira de roda. Eu fui aos 27 estados para discutir previdência, o mundo do trabalho e a terceirização. É uma longa caminhada, claro que é, mas é somente das nossas vidas. O Estatuto do Trabalho é uma oportunidade única, tomara que todos entendam, de ligarmos o jogo em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. A reforma trabalhista de 2017, todos vocês conhecem, vocês que estão nesse ambiente aqui, que deixaram seus lares, o seu dia a dia, para vir aqui conversar comigo, e todos os milhares que estão nos assistindo pelo sistema de comunicação. A reforma foi cruel, eu estava lá, peleamos, brigamos, vencemos algumas etapas, perdemos outras tantas, retirou direitos, acabou com conquista, impôs situações inaceitáveis, atingiu a dignidade das pessoas. Mas antes de adentrar no tema que nos trouxe aqui, vou mostrar que é possível sim, desde que você tenha foco, seja persistente, fazer um bom combate quando a causa é justa. E aí, nessa reflexão de lembranças, de entendimento, que nada é impossível para quem acredita na beleza da vida e nas causas nobres. Falo da importância dos estatutos para a felicidade das pessoas, para o bem-estar, a dignidade, dias melhores para todos os brasileiros. Podem crer que foi muito importante. Creio firmemente que o aprimoramento pessoal é o caminho para alcançar o progresso coletivo e não só individual. A dignidade humana é tão almejada a cidadania para todos. Assim, estaremos promovendo o reconhecimento das diferenças e uma sociedade que demarque pela inclusão social de todos e de todas. Não importa se é africano, se é italiano, é alemão, é japonês, se é negro, é branco, é indígena, nós todos somos irmãos. E permito que eu diga, o nosso Pai Celeste é só um. Com certeza, ele nunca vai classificar alguém pela origem, pela raça, pela etnia. Lembro aqui de uma situação do poeta gaúcho Mário Quintana que disse, e que essa situação dele bate profundamente tudo aquilo que eu faço na alma e no coração. Disse ele, se as coisas são inatingíveis, não é motivo de não querê-las. Que triste e sombrio seria o caminho sem a presença mágica das estrelas a iluminar os nossos caminhos. Durante todos esses anos da política, uma das coisas que mais escutei foi que muitos de meus projetos que são sonhos não vão se realizar nunca, e outros que eu respaldava como genuínos, embora não de minha autoria, eu apenas sonhos, nunca se tornariam leis. Por que eu falo tudo isso? Para mostrar que nossos sonhos, com persistência, podem se tornar realidade. A Bíblia nos ensina que até as pedras mais resistentes cedem diante da paciência, da perseverança, da equidade, da coragem utópica dos sonhos, da contínua determinação de nunca desistir, da inabelável fé na existência humana. Ou seja, resumo isso dizendo, a Babone em pedra dura, tanto bate até que fui. Os estatutos, carta cidadã, são cartas cidadãs. Nós estamos tratando aqui de carta cidadã, que é o Estatuto do Trabalho. Tem papel fundamental e estabelece direitos e proteções, diretrizes para grupos específicos, sim, mas que no somatório abraça a todos. Vou lembrar aqui agora, rapidamente. Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. Foi de minha autoria? Não. Lei 8.069/1990. Autoria de quem? Do nobre senador Ronan Tito. Relatoria de quem? Da nobre deputada federal Rita Camargo. Poucas pessoas falam desses nomes. Eu estava lá, eu estava na comissão, mas eles é que ligaram para que o estatuto fosse realidade. Foram 2 anos, 267 anos. Ele é fundamental, o Estatuto da Criança e Adolescente, para proteger o direito da criança e do adolescente, garantindo o seu direito à vida, à saúde, à educação, lazer e proteção contra qualquer forma de abuso. Também visa promover a inclusão social desse grupo, que são nossos filhos, eu poderia dizer,
que são nossos filhos, aqui eu faço parentes. Me lembro que eu estava numa assembleia do Sindicato Metalúrgico de Canoas, Martim, e um filho meu estava nascendo no hospital em Porto Alegre. E daí eu fui perguntar: tu não vai lá no hospital? Teu filho está nascendo? Meu filho não é melhor do que o filho de todos vocês que estão aqui na Assembleia. Gilmar Pedrucci, jovem, guerreiro, que já faleceu por convite. Ele não mandou o braço e disse: ele é meu secretário-geral. Eu vou lá, fica aqui, presidindo a Assembleia que decretou com uma greve, que vamos de Canoas a Porto Alegre a pé, que todo mundo sabe que é uma grande distância, e aí para descontrair, passando a emoção. Quando ele chega lá, o italiano da cepa, como a gente diz, deu os pés dele, está lá no alto. Quando ele chega lá, a enfermeira disse: olha, moça, você veio ver a criança que nasceu aqui? Sim, vim ver. Só que você é loiro e olha os olhos. A criança é morena, acho que é um engano. Aí ele sorriu e disse: não, é filho do meu presidente, que é negro. Eu sou loiro assim, de olhos azuis, mas sou como irmão dele. Diz que a enfermeira o abraçou e disse: assim é o sonho que caminha toda a humanidade. Pedro, lá no alto, sei que você está com Deus. Receba a salva de palmas, você que chega ao fim de caminho eterno. Passando em frente rapidamente, o Estatuto da Pessoa Idosa. Sabe de onde eu recebi o Estatuto da Pessoa Idosa? Não fui contigo. Fui homenageado até no Fantástico, há pouco tempo atrás, deve ter visto. Alguém poderia dizer: pô, você tem que ter uma ideia boa, né, pai? Não, a ideia vem do povo para cá, e eu sou um instrumento que procuro contribuir com esse processo. Eu ganhei do senhor idoso do Rio de Janeiro uma carta que dizia: senador, deputado ainda, deputado federal, pai, estou mandando para você essa carta. Queria muito, tentei todas as formas possíveis, que a última chance é você, da gente ter no país um estatuto do idoso. Eu li o estatuto. Na verdade, eram 5, 6 páginas só. Depois se tornou um estatuto da pessoa idosa. Eu li o estatuto e disse que eu ia apresentar. Assim, apresentamos. O autor fui eu, mas quero destacar que o relator foi o deputado Silas Brasileiro. E o texto tramitou por 6 anos, 118 artigos. E aqui, de novo, uma homenagem. O deputado federal Eduardo Barbosa foi presidente da Comissão Especial e um grande defensor de políticas humanitárias, jovem ainda, faleceu o ano passado. Deputado Eduardo Barbosa e Silas Brasileiro, um falecido, o outro me mandou uma cartinha com carinho semana passada. Quero aqui também dar uma salva de palmas. Sobre o Estatuto do Idoso. Não é só que o país estava lá, é que vocês trabalharam muito. O Estatuto protege o direito dos idosos. Nós todos seremos idosos amanhã. Se não formos, já morremos. Né? Eu quero envelhecer cada vez mais, se puder. Por isso que eu tenho muito carinho por essa lei. O Estatuto protege o direito dos idosos, garante dignidade, saúde, bem-estar e inclusão. Estabelece inúmeras políticas públicas. Mas vamos rapidamente. Estatuto da Igualdade Racial, cada história uma em cima da outra, para terminar no Estatuto do Trabalho. Eu sou constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte, como se fosse hoje, me lembro, escolheu Paulo Paim, Benedito da Silva, Caó, também desaparecido, Edmilson Valentino, Pagainha África, Domingo Leonel, João Wellington. Pagainha África do Sul entregou uma carta ao governo da África do Sul para que acabasse com o apartheid e libertasse a Nelson Mandela, que estava no caso. E o Winnie Mandela que nos recebeu. Entregamos a carta. E eu recebi da mão da Winnie Mandela. Depois eu me encontrei 2 vezes com o Nelson Mandela. Um homem que, se ele entrasse aqui na sala, vocês diriam, aquele que você propôs, ele não precisava falar. Ele
Ele só dava uma caminhada e todos batiam palma do tempo. Pela energia das políticas humanitárias de Nelson Mandela. E aí eu recebi a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano, trouxe ao Brasil, aí construímos o Estatuto da Igualdade Racial. Mas o mais bonito, é muita coisa para conversar, porque o padre foi ele que ele deu 2 horas. Para se lembrar e viajando no tempo. Quando eu chego na África do Sul, me convidaram para um magrão no fundo de uma igreja que era de todos os segmentos que acreditavam em Deus, todos os segmentos, né? E nem todas as igrejas têm o mesmo sentimento em relação a algumas áreas, mas todas têm um Deus único na minha oração. E eu pensei que lá eu ia encontrar são negros. Lá fui eu para a igreja. Vamos lá. Alegria minha, que lá estava, meio a meio, num país onde a maioria, 80% são negros, sem medo de errar, estavam meio a meio, brancos e negros, brigando pelo fim do apartheid, o fim do preconceito, o fim do racismo, para que todos fossem tratados como humanidade. Vida longa àqueles que pensam assim, que negros, brancos, índios, independente de origem, todos têm o direito de ter uma vida digna e caminhar juntos. Assim seja a história da humanidade. Muito bem, falei disso tudo e quero agora falar dos estatutos que apresentei. Aí eu vou entrar no Estatuto do Trabalho. Senador Rodolfo, Toninho e Rosane Sarney foram quem relataram o Estatuto da Igualdade Racial e me ajudaram muito para a aprovação. Me ajudaram muito. Eu podia negar o nome deles aqui, mas não nego. Jamais deixarei de ser grato para aqueles que caminham e votam, contribuem, né, para o bem da classe trabalhadora. O texto andou por 10 anos, 65 artigos, e hoje está aí contribuindo muito para as políticas afirmativas. Já falei aqui da política de cotas, das universidades, do Instituto, vai à sanção, essa política vai ser fundamental. Lembro do Estatuto da Juventude, autoria do Poder Executivo. Eu fui relator e o senador Rodolfo Rodrigues também. É lei, é lei. Esse estatuto reconhece o direito da juventude brasileira. Eu estou passando rápido, né? Porque é muita coisa. Agora vamos ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei 13.146, projeto de minha autoria, deu origem a esse estatuto. Mas relatores quem foi? Flávio Arnes, Celso Resumano, Mara Gabrilli e Romário Farias. Todos vocês conhecem é Romário, né? É a estrela do futebol, do passado ainda, do presente sempre lembrado. São 127 artigos, também a lei. Promove a inclusão das pessoas com deficiência. Eu diria também que poderíamos falar rapidamente de outros estatutos que estão tramitando ainda. O nosso é um deles, do direito do trabalho. Estatuto do Cigano, um povo considerado invisível. Aprovamos no Senado, apresentamos, aprovamos, pois um dia eu fazia uma sessão no Senado e uma senhora com aquela roupa colorida levanta e diz: senador, por que também não tem nada, um olhar para os ciganos? Apresentamos, aprovamos e hoje está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados. Estatuto do motorista está pronto para ser votado. Estatuto da população de rua, autoria, senador Rodolfo Rodrigues, e eu sou relator. Enfim, Estatuto do Trabalho, tema desse encontro em Campo Grande. Por que eu fiz a retrospectiva histórica para vocês? Para mostrar que é possível, pessoal. Se todos esses estatutos foram aprovados, por que nós não podemos atualizar a nossa CLT? Diante das injustiças, eu entendo que nós devemos nos unir como sempre. Nossa indignação deve fluir, como diria o poeta, como oceanos e mares. Nossas bandeiras devem ser erguidas até os céus e nossas vozes terão que ser ouvidas. Há uma tentativa de desmantelar o emprego formal, a segurança do trabalho, o direito social, o direito do trabalhador, com contratos precários, precarização, terceirização sem limite, informalidade, terceirização, inclusive da atividade de fim. Isso feito no pretexto equivocado de que só modernizar que importa. Supostas reformas trabalhistas e previdenciárias, na verdade, tiram o direito do nosso povo e ferem os direitos humanos. Contra esse mal, temos um instrumento ao nosso alcance da mão,
mostrei que no passado outras batalhas foram travadas e foram vitoriosas. E esse instrumento é o Estatuto do Trabalho. Com a reforma trabalhista de 2017, a CLT sofreu o mais violento ataque ao longo dos seus 80 anos de vigência. Lei 13.429, que permitiu inclusive a terceirização da atividade fim, retirada de direitos dos trabalhadores. E com isso eles diziam, não, vamos chegar a 10 milhões de empregos, não virou um emprego, o desemprego aumentou em massa e os salários diminuíram o seu valor. Os sindicatos foram duramente prejudicados, vocês são testemunha, foram atacados, acabaram com a contribuição sindical, com uma outra atividade das convenções coletivas. Mas eu me lembro, o Senado, em 2006, aprovou um projeto de minha autoria, porque eu sabia que era por aí que eles vinham, que dizia que a contribuição devia ser negocial, que respeitassem a decisão da Assembleia. Infelizmente, passei no Senado, mas a Câmara aprovou. A informalidade, o escravo, o trabalho escravo explodiram. Mas a discussão sobre o trabalho começa antes mesmo das ditas reformas. Nós sabíamos que eles vinham por aí. Antes da reforma, através de entrar em vigor, propus a criação de uma subcomissão do Estatuto do Trabalho na ampla Comissão de Direitos Humanos, que eu presidi durante muito tempo, e sou presidente novamente agora. E ali voltei a bater na tecla de elaborar o Estatuto do Trabalho. Já realizamos 27 audiências públicas só entre 2017 e 2018. Ouvimos mais de 200 convidados, nacionais e estrangeiros, empregados e empregadores. Montamos um grupo de trabalho coordenado amplamente com os membros da equipe que lá montamos. O grupo, além de receber as sugestões, fez um papel belíssimo. Advogados, vou aqui destacar. Tive o apoio aqui desse grupo de trabalho. A Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho, a LGT, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATA, a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a NPT, Sindicato Nacional de Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIT, e também a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Foram essenciais, até o momento já, as contribuições, Cesídio de Campo, Movimento dos Advogados, Independente, Ministério Público, ministros do Tribunal Superior do Trabalho, centrais sindicais, confederações, federações, sindicatos e também associações. Agora, em 2023, atualizando agora a nossa conversa, assumi novamente a presidência da Comissão de Direitos Humanos, já a partir para relator do projeto. Realizamos 9 audiências públicas esse ano. Só esse ano, ouvimos mais de 80 especialistas, debatemos temas, desde a garantia que serão punidos severamente aqueles que, porventura, têm na sua propriedade, no campo da cidade, trabalhadores sob o regime de escravidão. Ninguém pode admitir, em pleno século XXI, que alguém tenha trabalhador sob o regime de escravidão. Vocês concordariam? Claro que não. E alguém diz, mas a pena é muito dura. É só não ter trabalhador sob o regime de escravidão. Agora, se for comprovado em todas as instâncias, com o direito à livre defesa, mas se for condenado até na última instância, que ele tinha trabalhadores sob escravidão, que ele seja punido no recurso da lei. Trabalho escravo no Brasil, nunca mais. Nunca mais. Que a gente nunca mais possa ouvir que no Brasil ainda tenha trabalho escravo. Debatemos tudo isso. Terceirização da atividade fim, redução da jornada e remuneração justa do ambiente de trabalho. O mundo todo está discutindo redução da jornada. Eu sei que esse foi tema aqui da parte da manhã também. O mundo entende que se você reduzir a jornada, está comprovado, aumenta a produtividade, diminui o acidente do trabalho. Os trabalhadores terão um tempo a mais para estudar, para se preparar, devido às novas tecnologias e avançar no mercado de trabalho, inclusive os idosos e, por que não dizer, os jovens, que os jovens também trabalham. Enfim, nós queremos regulamentar os artigos que eu estava lá, de 7 a 11 da Constituição Federal de 1988, reger as relações de trabalho individuais e coletivas do
urbanas e rurais, nos seus aspectos de direito material e processual. Diagnóstico realizado aponta o aumento da precarização das relações, como a redução salarial e o aumento substancial do desemprego, só aumenta o desemprego que a informalidade. Estatuto do Trabalho, só objetivos rapidamente, só vou ler o título, não vou aprofundar aqui. Resgatar os direitos fundamentais dos trabalhadores do campo e da cidade. Propiciar a necessidade de equilíbrio atendendo os ditames da própria Constituição, para que ninguém seja tratado como escravo nesse país que não cria escravo em nenhuma parte do mundo. Proteger os princípios basilares da República Federativa do Brasil, que está na Constituição. Ele regulamenta todas as relações de trabalho, todas. Já está o nosso estatuto, que estamos debatendo aqui com vocês, e eu vim aqui para ouvir também as contribuições de vocês. Já tem 595 artigos. Direito do trabalhador à liberdade de expressão, restrições ao monitoramento com vigilância eletrônica, direito a um ambiente seguro e saudável, cumprimento de normas de segurança. O Brasil ainda é o país que mais morre trabalhadores brasileiros do trabalho. Suspensão da atividade em caso de risco grave e iminente, sem prejuízo do trabalhador. Combate ao assédio moral e sexual dos trabalhadores e trabalhadoras. Direito à continuidade do contrato de trabalho. Não ao trabalho escravo. Não à terceirização da atividade e fim. Isso que nós debatemos fundo com todos aqueles que conversamos até o momento. Igualdade de gênero. Gestante. Afastamento do trabalho penoso e insalubre, direito ao comparecimento da consulta pré-natal, já decidido pelo Supremo. Entrou na reforma trabalhista, mas o Supremo conseguiu revogar. Pessoa com deficiência, se dê todo o apoio. Pessoa com deficiência não é para ficar em casa, é para ter direito ao trabalho, a estudar, a mostrar todo o seu potencial. Vou dar um exemplo. Sabe qual é o maior poeta que me inspira quando eu estou escrevendo um estatuto como esse? Luciano, funcionário meu há 20 anos, deficiente visual. Quando eu falo com ele, ele diz: Painho, não precisa me chamar de deficiente, pode ser pessoa séria mesmo, mas tenho orgulho de trabalhar aqui com você. Santos Fagundes, Rio Grande do Sul, deficiente visual, é o meu chefe de gabinete, esse há mais de 25 anos, e tem dado uma contribuição enorme, tanto um como o outro. Por que eu digo isso? É para dizer que eu empreguei duas pessoas com deficiência? Não! As pessoas com deficiência ouçam com carinho isso, deem oportunidade a elas, que elas mostram toda a sua eficiência. Não é porque eles têm uma ou duas, três deficiências que eles não têm capacidade. Claro que tem vida longa as pessoas com deficiência, que eles têm a oportunidade de eles chegarem. Criança e adolescente também nós tratamos aqui no Estatuto, seguindo a recomendação da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Idosos, já falei do Estatuto, vai na mesma linha, proteção ao idoso, contrato de emprego, trabalho intermitente. Trabalho intermitente todo mundo sabe, né? É aquele que obriga você, na verdade, a receber o salário não e vai nada. Não me digam que não, porque eu conheço em Canoas, em Porto Alegre, em Brasília, muita gente que é chamada a trabalhar, trabalha 1 ou 2 horas por dia e mandado para casa. Fica esperando, quando puder eu te chamo e tu trabalha mais 4, 5 horas. No fim do mês ele não completou nem sequer o correspondente a 240 horas. Resultado, não recebe nenhum salário mínimo. Para pagar a previdência ele tem que tirar do bolso dele ainda, senão ele perde o direito previdenciário dele. Esse é o trabalho intermitente e por isso nós condenamos. Jornada sim, tem que ser de 40 horas semanais. Eu sei que muita gente fala, mas eu também falo, não importa se outros falam, nós temos que falar. Se nós pegarmos com firmeza, com coragem, nós vamos conquistar as 40 horas. Na Constituinte já é 48. Disseram que nós não íamos chegar às 40, mas chegamos a 44. Se hoje temos 44 horas semanais, foi pelo trabalho dos constituintes. E se nós conseguirmos provar, em parceria com os empresários, que aumenta a produtividade, como eu disse antes, aumenta a qualidade, mais trabalhadores terão acesso ao emprego, todos ganham, porque se temos mais trabalhadores, temos mais gente trabalhando, produzindo e consumindo, e o produtor, o empresário vendendo. Essa é a grandeza da redução de jornada. Falo das horas extras também aqui,
sabe muito bem, tem que ser um salário assim. Falo das férias, o salário mínimo, eu sempre defendi essa tese, né? De inflação mais PIB, isonomia salarial entre homens e mulheres, que já é lei, lutamos tanto, hoje em dia, a mulher e o homem na mesma função têm que ganhar o mesmo salário. Alguém aqui vai admitir em sã consciência, na mesma função, com a mesma atividade, com a mesma produtividade, é o que eu sempre dizia, como é que você admite que um homem tem que ganhar mais que uma mulher? Mesma função, mesma atividade, mesma produtividade, queremos que exigir que se cumpra a lei. E é bom lembrar que é 10 salários de multa daquilo que ele deveria de pagar se ele não respeitar o princípio homem e mulher, mesma função, o mesmo salário. Vida longa das mulheres brasileiras. Sem ela, nós todos vamos saber isso. Mas vamos em frente, eu estou acelerando aqui, pessoal. Licença maternidade, licença paternidade, eu nem vou contar como é que foi a licença maternidade, que todos conhecem do Rio, voltou a ser em guerra. Um deputado do Paraná foi à tribuna defender. Foi uma gargalhada no plenário, quando ele contou a história dele e da filha dele, todos batendo palmas de pé, e ainda assim a licença paternidade. Aviso prévio, atualmente uma posição devida. Organização sindical, autogestão, taxa assistencial negocial, redação de atos intrasindicais, representação sindical das empresas, negociação coletiva, ultravidade, correção obrigatória de salários pela inflação. Eu não entendo por que eles não aceitam botar na lei um princípio básico, inclusive da Constituição. Se eu ganhar, vou dar um exemplo, R$100, vamos botar por dia, não vou conseguir botar por mês, também não dá, né? Mas se eu ganhar R$100 por dia, e a inflação me corroeu, aquele 100 que eu ganhava virou 80. Nós estamos pedindo aqui que uma vez por ano corrija o salário dos trabalhadores pela inflação e ponto. E ponto. Aumento real, livre negociação. Mas a correção da inflação é o mínimo que nós temos que pedir e vamos continuar insistindo nesse sentido. Regulamento do trabalho por aplicativos. Todo mundo sabe que o trabalho do aplicativo hoje é uma realidade. Tem que ser regulamentado. Como é que tem um trabalho por aplicativo? Vou dar um exemplo que eu chamo a uberização. É o melhor negócio do mundo. Tu dá o teu carro, a empresa não paga nada, só tem um percentual sobre tudo aquilo que você ganhar. Se der um acidente, quem paga? O motorista. Se ele ficar doente, ele não recebe nada. Se ele, porventura, quiser se aposentar, não conta com a previdência. Tem que ser regulamentado. Não pode ficar quase com um trabalho escravo. Então isso também está avançando, mas o Ministério do Trabalho, do Ministro Marinha, que eu tive conversando, está avançando muito nessa negociação. Trabalho decente também a migrantes e refugiados. O Estatuto está em construção. Vamos juntos construir essa obra. Queria lembrar que no trabalho escravo, somente para mostrar quanto que é grave, somente em 2023, só em 2023, já foram resgatados no Brasil 1.443 trabalhadores em situação de trabalho escravo. Desde 1995, são quase 70 mil trabalhadores sob o regime de escravidão. Assim, haveremos de avançar para diminuir essa situação que choca a todos nós. No Estatuto do Trabalho, resgatamos o comando da Constituição, que é da valorização das convenções de acordo coletivo de trabalho. O Estatuto do Trabalho debruça sobre a realidade sindical, que interessa a todos nós aqui, que somos representantes dos trabalhadores, propõe soluções para o seu bom funcionamento. O Supremo Tribunal Federal já reviu a sua posição sobre a contribuição assistencial ou negocial. Então não digo para nós que é incondicional, que é ilegal, que o Supremo já decidiu. E esse debate está no Congresso. E aqui me permitam, que aqui é números, dados que provam tudo que eu disse aqui. Mas vamos pegar a contribuição negocial, o último ponto aqui. Foi apresentado um projeto, eu vou com ele aqui, inclusive do COP, depois para vocês que é assim entender. E na verdade, da forma que foi apresentado o projeto, ele praticamente proíbe a contribuição dos trabalhadores para a sociedade sindical, e o próprio Supremo reconhece que a contribuição
contribuição para a minha querida OAB, por exemplo, que é automática. Se você, quem é advogado, sabe, não contribua para a OAB para ver se você é advogado. Há contribuição dos partidos políticos, que todos nós temos um partido político. Há contribuição formal, sim, para os partidos políticos. Há contribuição para o Sistema S. Né? Os empresários contribuem para o Sistema S, e parte também vem do próprio salário do trabalhador. Há contribuição para tudo nesse país, só não pode haver para o trabalhador. Ninguém está defendendo aqui imposto sindical. O que nós estamos defendendo, e é nessa linha que caminhamos, eu tenho um documento que eu vou deixar aqui, assinado por todas as centrais sindicais, da contribuição negocial. A decisão tomada em Assembleia, nós queremos que respeite. Alguém aqui mora em condomínio? Eu já morei em condomínio. Nem que eu não fosse a Assembleia, uma decisão tomada em condomínio, até numa taxa extra, eu tinha que contribuir. É ou não é? Por quê? E uma decisão soberana da Assembleia dos Trabalhadores, como é soberana quando os empresários reúnem e tomam suas decisões, e está certo, está justo. Eu não critico, é legítimo. Eles reuniram, discutiram e apontaram caminhos. Por que os trabalhadores não podem reunir, discutir na sua Assembleia por categoria e dizer, não para mim, entidade sindical, para fazer um bom debate, um bom combate, um bom acordo? A gente fala de ciclo, mas é da justiça, então que seja um bom acordo que melhore a qualidade de vida. Por que eu não posso dar uma contribuição mínima para que cada vez mais fortaleça o movimento sindical? Vida longa, contribuição negocial, vida longa ao movimento sindical. E aqui vocês estão eu quero dizer que, por força do destino, quem é o relator desse projeto lá no Senado, foi aprovado numa comissão, foi para outra. E na outra, o relator é o senador Paulo Paim. E o senador Paulo Paim, que é relator desse projeto, vai ouvir a todos e vamos construir um substitutivo que garanta aos trabalhadores o mesmo direito que os outros têm de contribuir para a sua entidade, que a gente também possa contribuir para a vida longa do movimento sindical. Podem crer que esse será uma dos combates que farei com muita segurança e muita tranquilidade. Como eu disse, eu venho de outros tempos, mas venho do movimento sindical. Fui livre estudantil, não nego. Embora fui retirado do Tribunal Noturno Trabalhador na época da ditadura, me mandaram para Santa Catarina, que é o Tribunal Noturno, com o compromisso de eu não ser mais candidato. Um mês lá eu era presidente do Grêmio de novo. Depois fui para o movimento sindical, e enfim, e hoje eu estou no parlamento. Concluindo, pessoal, que aqui eu estou apenas repetindo algumas coisas que eu achei importante, quero só dizer que há um último momento que eu participei, lá em Santa Catarina, né? Desse fórum, me deram o compromisso de eu marcar com vocês um encontro lá no Ministério do Trabalho do ministro Marinho, Luiz Marinho. Quero dizer que eu cumpri a minha parte. Recebi o ministro Luiz Marinho lá na Comissão de Direitos Humanos, ele fez uma exposição no seu ministério, conversei com ele, e ele já marcou o dia e a hora para vocês serem recebidos, e eu estarei junto com vocês. Num primeiro momento, já era 2 semanas atrás, mas depois de um programa de agenda nosso, não dele, ele manteve, mas marcou agora para o dia 20 de novembro à tarde. Missão cumprida, hein? O ministro Marinho vai receber, eu estarei do mundo do trabalho. Enfim, eu só poderia dizer nesse momento, vida longa a todos vocês que dedicam a sua vida para melhorar a vida dos trabalhadores. Vida longa aos trabalhadores do campo e da cidade, do nosso país e do mundo. Vida longa à democracia. Democracia, os empregos decentes, salário justo e um movimento sindical forte. Eu estou com vocês. Abraço a todos.